Tá começando Rota 710, bate-papo de caminhoneiro. Acelera aí, que o Rota 710 tá no ar! Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse episódio, o primeiro do podcast Rota 710. Estou muito feliz por estar acontecendo esse primeiro episódio, primeiro de muitos, é claro. E aqui nós vamos ter histórias, nós vamos ter aqui notícias, nós vamos ter aqui parcerias, né? Convidados especiais, é claro, não pode deixar de ter. E eu queria que você, nesse momento, compartilhe esse vídeo, vai lá e senta o dedozinho no like lá, no joinha, tá bom? E assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas, tá bom? Então eu conto com vocês aí. E nessa noite não aí. Oh, meu Deus. Pode ir, pode puxar. E hoje nós temos aqui um convidado especial, um convidado que tem muita história para contar hoje, tem uma experiência vasta aí no ramo do transporte, né? Estou aqui com meu amigo Juan Felipe, o mais conhecido como o Perninha. É isso aí, né, Juan? É isso aí, galera. É um Seja prazer. bem-vindo aí, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Ser o Não, primeiro, prazer todo nosso. o primeiro convidado, né? De estar aqui com vocês. Primeiro de Alô, muitos. Então, estou honrado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo por estar aqui com vocês. Muito Contar bom. um pouquinho da nossa história para vocês aí, para todo mundo ver, né? E o intuito desse podcast é mesmo a gente bater um papo mesmo sobre nossa vida, né? Nossa vida, porque eu também sou caminhoneiro. O Perninha, ele era um caminhoneiro, nós vamos bater um papo aqui, você vai entender a história dele. E o intuito desse podcast é trocar ideias, é ter experiências novas, né? E com isso, às vezes a gente correr atrás de uma melhoria da nossa classe, correr atrás aí de alguns benefícios que muitas das vezes o motorista, o caminhoneiro, ele não tem, mas eu quero deixar para você ver, não deixa de comentar, e aquilo que você quiser, por exemplo, o que você quiser ouvir no nosso podcast, você manda lá no meu direct, tá joia? Eu vou estar deixando o meu Instagram para você, né, o YouTube, Rota 710, tá? Você pode procurar a gente aí no Instagram que você vai achar, beleza? Então, o nosso convidado de hoje, seja bem-vindo, Perninha, a casa é sua, tá bom? E nós vamos aqui bater um papo. Demorou. Bater papo de caminhoneiro é sempre bom, né? Demais da conta. Não tem coisa melhor, não. E rende, né? Rende. O assunto rende. Fica a noite inteira, meia hora passando. É verdade, é verdade. Então, assim, nós vamos estar trocando essa ideia aí. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, a primeira coisa que nós vamos aqui entrar no assunto, é falar sobre caminhão. Eu acho que falar sobre caminhão tem como é que eu posso dizer assim, tem um leque de assuntos, né? O primeiro é como que surgiu essa vontade, esse gosto por caminhão, né? Esse desejo de estar nesse ramo aí, de ser caminhoneiro, né? Ter o seu caminhão, dirigir o caminhão, né? Mesmo sendo empregado ou patrão. Mas, assim, a nossa pergunta é essa, tá? O que te levou a você gostar de caminhão, como eu gosto, como outros caminhoneiros também gostam? Fala pra gente aí. Foi meu pai, né? Não teve jeito, não. O velho ali, não tinha ali, gostava demais. Foi de berço mesmo. Foi, veio de berço. Igual eu falava, você foi feito foi dentro do caminhão. Então, aquilo ali já veio desde De menino. sangue. Foi com 2 anos ou 3 anos de idade. Eu já estava viajando com meu pai sozinho, sem minha mãe. Então, É mesmo? fui criado mesmo dentro do caminhão, andando dentro de carreta, indo para os postos com meu pai, correndo dentro de carreta, usando de graxa. Então, foi assim, foi pegando gosto e já era. Então não foi teve jeito, não. desde pequenininho mesmo, Desde né? pequeno. E eu tô te perguntando isso, mano, porque eu também, né, eu trabalho com caminhão, eu gosto de caminhão mesmo, desde novo. E caminhoneiro é assim. Caminhoneiro,
ou ele nasce caminhoneiro, não foi meu caso, ou então ele tem mesmo alguma influência, né, familiar. É, Né, no igual eu caso. falo, caminhão, você não cai de paraquedas no caminhão. Você não entra no caminhão. Eu vejo muita gente entrando. Vou entrar em você. Vou falar do ramo que eu sempre trabalhei. Eu vou entrar na Cegon que ganha dinheiro. Mas os cabras não vê o sofrimento, não. Aham. Não vê. Você vê o cara andando pocando com o caminhão ali limpo, se limpinho, mas não vê por Arrumadinho. trás Aham. do que ele passa, às noites acordado. Às vezes tem patrão. Você vai chegar que dia para chamada? Você não dorme. É verdade, é verdade. Isso aí não é mentira, isso aí é fato. Às vezes não é só o patrão, você fala assim, não, se eu chegar aqui eu vou faturar um tiquinho a mais, eu preciso pagar uma conta. Então você vai. Aí o cara vai, não, vou entrar, mas não vê o que você passa. É verdade. E assim, então para o povo entender, o Juan, ele é um ex-carreteiro, né, Juan? Trabalhava com carreta e ele era cegonheiro, não é isso, Juan? aham. Cegonheiro, né, para todos que conhecem aí, transporta carro, automóveis, né? E é assim, olha, eu vejo muito cegonheiro aí, muita carreta, são carretas novas, né? Hoje só carreta nova, carreta arrumada, com as rodas de alumínio. Você tá doido. Os caras andam bem estiloso aí. E conta pra gente aí, Juan, um pouquinho da sua trajetória, né? Como você iniciou, você já disse que veio de berço mesmo, veio da influência do seu pai, né? E eu queria que você contasse assim mais mesmo pra gente, desde o início, tá? Do início, né, você tirou carteira, e aí qual caminhão você pegou primeiro, e assim nós vamos interagindo aí, Tá. beleza? Então, eu comecei. Meu pai primeiro nem queria, né? E meu pai falou comigo assim: Como sempre, né? eu não vou te treinar para você entrar. Seu pai já era carreteiro há muitos anos, né? Isso. Meu pai foi um dos primeiros a puxar os carros da Fiat. Olha Ele, só. os amigos dele, foi um dos primeiros a puxar. Meu pai, Meu pai tinha o quê? Muitos anos de cegonha, muitos anos mesmo. Então aquele foi entrando, né? Seu pai, você é cegonheiro, você. Ele pegou e falou assim: não, você vai estudar. Eu falei: seu pai, não tem jeito. Deu uma certa idade, parei de estudar, fui trabalhar, falei: você rodava com ele, ia com um. Aham, E quando foi para mim mesmo trocar minha carteira para entrar, sei. ele falou assim: eu não vou treinar você não vai. Eu falei: seu pai, eu vou. Aí eu fui, um amigo dele pegou assim: vamos rodar comigo, mano. Aí eu fui rodar com o Haroldo e pus o quente para lá e para cá com ele, fui com bolinha e fui entrando. Aham. O Haroldo arrumou o primeiro serviço meu, foi no Orotec, na Aham. prancha. Na prancha. Aí fiquei lá trabalhando com ele lá há pouco tempo, porque ele vendeu a frota, né? Sei. Aí Deus preparou um serviço para mim, um serviço lá no Renivo, no 380. Ah, E esse caminhão que eu trabalhei foi um caminhão do jeito que eu pedi para Deus. Eu falei: Qual Deus, caminhão que é? um Iveco, um Um Stratos Iveco. 380. a IVEC 380? Que eu queria roda de alumínio, tanque de alumínio, com ar-condicionado. Eu lembro até hoje, no dia que eu peguei o caminhão, e ele me chamou para trabalhar para ele, me deu 35 para dar a primeira viagem minha para ele. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou arrumar Que eu nesse tô arrumando 35? Aí, só que eu aprendi a dirigir num 30 mesmo, porque meu pai trabalhava num 30. Aham. Então eu já sabia já num carro como é que sofri um pouquinho naquele trem. Sim, sim. Mas foi muito bom. Nossa, os caminhões eram muito bons. E a primeira viagem que eu fui, o primeiro carregamento meu dentro da Fiat, que eu lembro até hoje, eu entrei, não tinha muita manha de manobrar. Eu falei: daí meu irmão estava comigo, botei ele escondido ainda dentro do caminhão para entrar comigo lá na Fiat. Não podia entrar? Não podia acompanhante? entrar. Aí e ele também já sabia de meu pai, então ensinava mais ele do que eu. Sei. Ele falou assim: nossa, ele tá fazendo a manobra, tá toda errada. Eu falei assim: tá mesmo. E aí ele falou: deixa eu colocar, ele nervoso também errou. Aí um companheiro de serviço: não, deixa eu colocar lá para você. Aí foi o primeiro carregamento do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E nesse 35 eu cheguei lá no Rio de Janeiro, descarreguei. Aí de lá no Rio de Janeiro, lá na Cegonha, você carrega Porto Real lá. É que Citroën e Renault. E Renault, E chegou lá, peguei uma Campo Grande. Eu não sabia o rumo de Campo Grande. Não. Para que eu vou arrumar? E não tinha GPS na época? Tinha? Vai, confia, não pode nem confiar no GPS com o Cegonha. Chegou lá um amigo meu, o Carocinho estava lá, falou assim: nós vamos com você. Eu falei: seu Carocinho, eu só posso andar 80. Meu patrão não deixa eu passar do 80. Uhum. Fomos embora, descarregamos, chegamos lá, foi a primeira, aí já foi a segunda, né? Cheguei aqui, na que eu cheguei aqui, que eu entreguei, fui fazer a acerto, que o seu caminhão chegou aqui lá. Foi o Ivequinho, 380, casal de Vermelho? alumínio, não, ele é cinza. Cinza.
roda de alumínio, tudo do jeito que eu queria. Falei assim, ó, Lovato, você foi trabalhando com ele. Aí dele eu pulei para um outro patrão, pedi para sair dele, fui trabalhar no outro, aí eu peguei um Euroteczinho. Sei. Até que aí eu também fui, aí eu não aguentava ficar com a minha mãe, velho, fui trabalhar com o Juninho, no Ivecão Vermelho, aquele que eu te mostrei a foto. Sim. Eu trabalhei um tempo com o Juninho lá e fomos indo. Bom, cara, bom. Eu tô te perguntando assim, né, a questão desse início de caminhada, porque hoje você é pai, né? Você é casado, Sou. ou seja, tem família, Tem. mas na época não tinha, Não. né? E assim, eu acho que os desafios maiores aí do caminhoneiro é isso, né? É ter família e conseguir conciliar isso junto com a estrada, né? Com o tempo fora de casa. Que é o É difícil. o que a gente mais vê na rua aí. Então, assim, eu tô te perguntando por causa disso. Então, assim, o começo sempre é difícil, Demais. né? Sempre difícil. E a gente acha que a gente não vai conseguir. Eu te falo porque eu não sou carreteiro, né? Eu sou caminhão, trabalho com caminhão, eu sou caminhoneiro, mas caminhão pequeno, trabalho com caminhão aqui dentro da cidade. Essa experiência de viajar, de ficar dias e dias e dias fora de casa, eu não tenho ainda, né? Mas, assim, como a gente lidar com muito caminhoneiro, então a gente conversa com um, conversa com outro, e aí puxa uma história de um, puxa de outro, uma experiência do mais velho, uma experiência do mais novo, e junta tudo, a gente chega nesse consenso aí de família, sabe? Chega nesse consenso de família. Por quê? Porque todos eles falam, cara, se você for um cara apegado à sua família, não adianta aí não. Não adianta. Mas se você for um cara que a sua família é tranquila e tal, às vezes seus filhos já estão criados, às vezes vive você e sua esposa só, vai, diverte, porque além Aí da é viagem bom. é diversão e você viaja junto com ela e tal. Mas é por isso que eu tô te perguntando, É sabe? igual lá na Cegonha. Lá não você não ficava muito tempo fora, né? É igual, por exemplo. É um bate e volta. mais ou menos, Igual eu né? já cheguei, saí daqui. Fui uma viagem, eu e um amigo meu, nós saímos daqui de noite, chegamos. Meio-dia nós descarregamos em Santos. Eu falei com ele assim, vamos para a chamada de 6 horas lá em Betim? Ele falou assim, não dá tempo não. Eu falei assim, Bolinha, dá, moço, bora. Eu falei, então vamos. Meio-dia vocês estavam lá em Lá em Santos. Santos. 2 horas da tarde, nós estávamos lá no Paulinho abastecendo. Falei, lá embaixo em Santos, falei com ele, Bolinha, se nós chegar 2 horas no Paulinho, acabar de botar um óleo, nós chega 6 horas lá na chamada. Ele, então vamos embora. Chegamos lá no Paulinho, 2 horas abastecendo, 6 horas nós chegamos aqui e pegamos outra Santos. Então, o que nós demorávamos em casa era o quê? Era você chegar, carregar e voltar para trás. Né? Então era assim, é uma passagem muito rápida, né? Muito rápido. E mesmo às vezes estando em casa, por exemplo, no máximo aí 2 dias, 2, 3 dias, vamos dizer assim, dependendo da viagem, Isso. né? Mas é um desafiador, né? E o que eu quero te perguntar é isso, ô Perninha. Depois, daqui a pouco, vocês vão saber por que o apelido dele é Perninha, por que ele é conhecido como Perninha, né? Isso é a história dele, então ele vai deixar bem claro aqui pra gente. Eu já te perguntei, né? Por que você gosta de caminhão, veio de berço, veio do seu pai. Quero te perguntar também quais são os maiores desafios para um caminhoneiro. E outra pergunta também, já emendando, você rodou somente na cegonha ou você já rodou em outro ramo também, na carreta? Eu só rodei na cegonha. Só na cegonha? Só na cegonha. Sim. Não rodei em outro. Não, outro tipo de transporte ainda E não, no né? dia, nenhum. No dia que eu peguei um caminhão pesado, eu nunca trabalhei no pesado. Na minha época não tinha igual na Fiat hoje tem a Toro, tem Jeep, esse carro pesado. Van, caminhonete, esses, né? Não O tinha. que eu trabalhei mais pesado na cegonha foi na prancha, quando pegava caminhão. Né? Eu trabalhei no pesado. Sei. Mas Mas na cegonha mesmo roda leve, né? roda. Roda com quantos mil quilos ali em média a cegonha? Hoje, na minha época, eu já cheguei a viajar com 7 mil quilos, que era carga só de Uno enquadrado. Olha só. Entendeu? Hoje aí vocês vão botar apertado Pesado, mesmo, 23 pesado, mil 20 quilos, mil e quilos. estourando. Né? Tá vendo? Então, E o motorzão daquele trem ali pra puxar 20 mil quilos. 540. Não é? Não tem jeito. Hoje, na minha época, não tinha velocidade, né? Hoje já tem, né? É só 90, 95 estourando. Hoje eles 95. olham muito isso, né? Eu tava conversando com o cegonheiro, até um colega nosso cegonheiro, ele falou que as coisas, né, deu uma mudada, né? Demais. Antigamente o pessoal não olhava muito tacógrafo e a gente via muito aí também, né? Assim, Acidente muito, demais. não é só acidente, mas assim, às vezes
alguns da nossa classe abusando demais, né? E aí, igual você falou, ó, você tava lá em Santos, meio-dia, tinha que pegar uma chamada aqui 6 horas, como é que você vinha? Você vinha moendo o trem, mesmo. na madeira. Tinha jeito. E aí, assim, mais são caminhões novos e tudo, beleza. Mas também o trânsito de há 15 anos atrás, há 20 anos totalmente atrás, é diferente do Na- trânsito de e hoje. na época dessa viagem aí, nós estávamos no Eurotec, eu e ele. Eu no teto baixo e ele no teto alto. Nós dois no Eurotec. Então, E nós veio, e o trânsito a 120 mesmo direto na época. Não tinha velocidade para nós. aham. Né? Então, E é sobe e desce do mesmo do jeito. mesmo né? jeito. Não tem... Não tem como. Pois é. Né? E assim, e esses desafios do cegonheiro, vamos colocar aí, do carreteiro, além do que a gente já começou a falar aqui, de ficar fora de casa. Eu quero saber, assim, dos desafios mesmo, aperto que já passou na estrada, porque eu, como com um caminhãozinho pequeno, eu já passei aperto de vontade de ir no banheiro, entendeu? Passou da hora de almoçar, né? E assim, isso aí, puxa vida, nem se conta. É banheiro pra você tomar banho, que às vezes, né, é uma situação precária. É igual eu falo, o banheiro pro caminhoneiro é sofrer demais. É sofrido. É igual eu falo, fico brincando, né? Não, meu sonho mesmo, eu queria ter minha carteira de volta. Aí minha esposa, até eu falo com ela assim, né? Eu não pego um baú aí, eu quero cegonha hoje pra mim, hoje pra não subir, pra descarregar não tem jeito. Pega um baú, mas é igual eu falo, e o banheiro pra mim? Que acessibilidade que Ele tem vai te dar. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Vamos lá, vamos botar pro lado do Pará ali, você vai pegar. Você não tem. Verdade. Você vai pro lado do Nordeste, é poucos postos que tem uma possibilidade de um banheiro bom. É Você verdade. não consegue. Como é que você vai entrar no banheiro todo? Vamos lá, você tem uma dor de barriga, você vai correr no banheiro aqui todo sujo. É. Né? Então, estrada é só Deus, é só para quem gosta mesmo, para aguentar esse desafio tudinho. É. Você não tem lugar para você parar. Você vai parar num posto hoje. Eles querem te cobrar para você parar. Você não tem lugar para você dormir. Você tem lei hoje, que você tem que ficar 11 horas descansando. Onde você vai descansar num Brasil desse? Isso aí vai ser pauta do nosso podcast. Essas horas de descanso aí que eles querem que a gente faça. 11 horas de descanso. Você vai descansar, não me explica nada. Não, você só vai descansar, ué. Você Mas só vai descansar, não vai trabalhar, ué. Ué? Meu Deus. Mas mesmo assim, vamos botar que você descansa, vai descansar na onde? Você vai ficar dentro do seu caminhão com um sol rachando? É. Você descansa como? Como você descansa, é verdade. Você não tem estrutura. Não tem estrutura Eles não te nenhuma. dão estrutura. Então, assim, os desafios, eu quero saber disso, sabe? O caminhoneiro, nesse Brasil, é jogar demais. O povo não liga. Igual outro dia eu estava vendo um vídeo, o carro pequeno fez o caminhoneiro bater e o povo xingando o caminhoneiro, sem saber. Olha lá o drogado. Eles criticam demais. Infelizmente é uma classe muito discriminada. Demais. né? E não sabe o sofrimento que é o cara estar ali em cima daquele caminhão. É verdade. Então, assim, você que está vendo esse vídeo, a nossa classe de caminhoneiro, ela é muito discriminada, né? Demais. Mal falada, né? Por tudo. E às vezes, igual você falou, às vezes acontece um acidente que não foi culpa do caminhoneiro, mas se tem um caminhão envolvido ali, O caminhoneiro. não, a culpa cai no caminhoneiro. É o drogado, É, tá lá. É tá lá, desse tá jeito. usando rebite, Aham. tá drogado, ou então tá acelerando demais, Não. tá com um peso acima do limite permitido, Ixi. tá com a velocidade acima da via e tal. Tá lá, tá uma E semana não sem sabe, dormir. e não sabe dos desafios que tem um carreteiro, gente, né? Não sabe a saudade que Não- ele tá de casa. não sabe Não não. sabe o estresse que ele tá em cima de um caminhão. É verdade. Não sabe se o patrão encheu o saco demais. É. Gente, eu tive um patrão, eu não vou falar o nome dele não. Uma vez ele me ligou, eu parei no acidente, ele me ligou 4 horas da manhã. O que aconteceu que você tá parado? Eu pensei, eu não falei, né? Falei que foi um acidente. Eu pensei, esse cara não tem mulher dele pra ficar em casa, não. Pelo amor de Deus, ele Uma tá hora me dessa- caçando 4 uma hora horas dessa da manhã me me olhando. Então assim, é muito, né? É muita cobrança também. Muita, Às vezes muita as pessoas cobrança. acham que vê o caminhão passando ali, vê um caminhão passando aqui. Não, só tem. A vida de caminhoneiro é fácil. É fácil? Eu passei uma raiva tão grande com o patrão. Eu botei uma caixa de som dentro do meu caminhão. Eles eram sócios. Eu liguei para um deles, que era melhor de mexida, e falei com ele que, ó, eu vou pôr um xenon no caminhão, uma caixa de som. Pode? Ele, não pode ter nada a ver, não. E eu tava faturando bem. Um dia chegou a me elogiar, né? Eu peguei e falei com ele assim, então vou colocar então, eu tava vindo do Pará. Eu tava vindo do Macapá. Aí eu parei lá no posto Matinho, mandei colocar meu xenon e a minha caixa de som. Aí eu peguei, na hora que eu cheguei, fiz uma manutenção no caminhão que tinha que fazer, e o mecânico ligou, o seu motorista vai pôr fogo no seu caminhão, tá colocando caixa de som e xenon no seu caminhão.
Aí eu parei o caminhão lá, né? E fui embora. Ele me ligou. Falei, João, quem que te autorizou você a colocar isso no caminhão? Para não prejudicar o outro patrão, eu coloquei, para mim não tinha problema, não. Era no dia que você comprar um caminhão, você coloca Meu Deus. uma caixa de som e xenon no seu caminhão. Na próxima viagem eu quero nada disso no meu caminhão. Foi quando eu peguei e saí desse cara. Eu pensei, então tá bom, se você não quer, me humilhou. Pessoal, você tá na estrada? A minha sorte tá dentro de casa. Mas na hora da raiva que eu passei... Você larga o caminhão onde você tiver, rapaz. Na hora. Né? E a gente falando aqui, poxa, tanto de caminhoneiro que passa raiva com o patrão aí. Não é pouco, não. E às vezes não sabe também a correria. O cara tá cansado, o cara tá com fome e tá tocando o caminhão E pra não quê? para. Pra dar lucro pro patrão. Porque caminhão tem que dar lucro. Tem. Caminhão Não tem tem que dar jeito. lucro. Tem. Né? E esse negócio de 11 horas descansando aí, se você for olhar, isso aí não vai dar lucro pra ninguém, não. Não, ué. Entendeu? Não vai dar lucro pra Ah, ninguém. eles não. querem parar o Brasil. Quer parar. Porque não tem E a jeito. nossa classe é tão desvalorizada e deveria ser o contrário. Porque tudo que a gente tem, Tem pelo caminhão. vamos colocar, tudo que a gente tem, vem através do transporte de caminhão. É tudo, literalmente tudo. Tudo. É alimento, Aqui, ó, é roupa, isso aqui, é carro, é Pra tudo. chegar, isso aqui para chegar no você, ó. Isso aqui veio de exportação. É, ué. Na exportação, quem vai tirar? Não é? É o caminhão que vai lá dentro do porto e vai tirar. É, ué. Então, assim, tinha que ser mais valorizado. Tinha. Eu acho que tinha que ser mais valorizado. Aqui o caminhoneiro não tem valor nenhum. Nenhum. Você vê na estrada, o povo passa só te xingando. Ixi, o povo de carrão te humilhando. Ei, é? gente, isso aí tá doido. E você pode estar no caminhão zero, sendo seu, que você não é valorizado. Não. Entendeu? E as pessoas às vezes passam com um carro pequeno aí, com um carrozinho melhorzinho um pouquinho, que não vale nem um terço, não vale nem um terço do caminhão e acha E que acha tem um que rei ele- da barriga. Aham. Né? E é assim que é nosso Brasil. Mas é. E o que eu quero dar voz, né? Quero dar voz à nossa classe. E- Entendeu? Nós estamos aqui para isso. Quero dar voz, cara, à nossa classe. E né, se você que está vendo esse vídeo aí, que tem interesse de vir, né, chama a gente no direct lá e vai ser bom. Acho que quanto mais caminhoneiro vier aqui E fala. e a gente conseguir jogar isso nas redes sociais e pessoas ouvirem isso, Pra ver se pelo menos pra ver se fica- muda um pouco, Isso. né? Pra ver se muda. Porque precisa, porque o Brasil daqui a um dia não tem caminhoneiro mais. É, Os pais que têm uma filho hoje não profissão. quer não quer. que o filho vai para isso, porque sabe o humilhante que é. Quantas empresas que você vai aí, ó, o cara tem que ficar lá 2, 3 dias para Isso. descarregar, não Isso, tem é. nada pro cara. Isso. Nada, o cara fica jogado às traças. É isso que eu ia falar. Como é que o cara vai querer isso pro filho dele? Pro filho dele sofrer igual ele tá sofrendo? É, O porque- cara não tem uma sombra pra fazer a comida, não tem nada. Tem não. É porque a cegonha, eu não sei como é que é, né? A questão do descarregamento da cegonha. A cegonha já vai praticamente com a carga já agendada, né? Não, por exemplo. Ou ela você- espera. Espera não. Você chegou lá, eu carreguei aqui hoje, agora. E Se você eu faz não- assim, te interrompendo. Você vai com uma carga só direcionada a um cliente ou você faz outras entregas Não. também na região? Como é que é? Tem carga fechada, né? E tem, por exemplo, eu já fui em 3 entregas dentro de São Paulo. Ah, sim. É, Uma concessionária que Isso, pede 2, 3 carros. Isso, e outra pede mais 2, pede 1. Então, você não vai sempre com uma carga fechada. Não. E você chega na concessionária, É na hora. eles já dão um jeito de É descarregar na ou hora. eles fazem hora? Não, é na hora. Chegou, descarregou, conforme a gente confere o carro, te entrega conhecimento e vai embora. E vai embora. Se É tiver algum dano no carro, alguma coisa, a responsabilidade é de quem? Fala pra mim. A responsabilidade é você chega aqui, por exemplo, eu já cheguei a variar a carro, ficar 2 dias de gancho, você não carrega e o seguro cobre. É 2 dias de gancho, sim. 1 dia de gancho. É mesmo? O motorista então. O motorista, a frota, né? Daí você não trabalha. Hoje em dia, os meninos me falam, por exemplo, uma carga de Jeep aí, se tombar, não sei se é 30 dias ou 90 dias de gancho. É mesmo? E você fica em casa e o patrão não vai te pagar. Nem o patrão recebe, nem o motorista. Ah, tá. O patrão Nem também não isso, recebe. não. E deixa eu te perguntar, Juan, essa questão aí dessa. Por exemplo, desse deslocamento que você falou, você vai, descarrega e já quer voltar rápido para pegar uma chamada, vocês ganham comissão além Comissão. comissão, além do salário, Não, comissão? só comissão. Na minha Só época comissão. era só comissão. Só não tinha comissão. salário, não. É? Pagava salário, não. Só comissão. E eu, na época, ganhava 11% do que eu faturava. 11%. Você faturava 70 mil naquela época, era 11% de 70 mil. Hoje, o faturamento da Cegonha aí, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, está 200 mil bruto. O cara, Faturamento faturamento. do dono.
Por dono. Aí você ganha, vamos lá que você ganha 10%, é 10% dos 200 mil. É 20 mil no bolso. 20 mil no bolso. Mas não é fácil faturar 200 mil. O couro tem que comer. É. É trabalho. É. Você tem que trabalhar. E hoje, muito. Vai e volta carregado e não para. Entendi. Né? E qualquer outro, por exemplo, você foi pra. Vamos colocar, Rio de Janeiro. E você pintou um carro pra você trazer lá. Você tinha que comunicar né? o seu patrão. Aí depende, né? Uhum. Do patrão. Tem patrão que é meio a meio. Eu falo assim, não, te dou se for um carro só pra ficar pra você. Tá. Mas se for 5 carros, É 4 meia- mil, sim, tá meia é meio a meio. Ah, tá. É Bom, 2,5 pra cada um. entendi, ué. Bacana demais. Isso é bom. E essas histórias da estrada aí, ô Juan? Conta pra gente aí. Já teve alguma história aí sua, né? Mais descontraída, não sei, mais aperto. Depois nós vamos estar falando, no próximo nós vamos estar Nossa, falando aí do seu, tá doido demais. da sua história aí. Vou contar um aperto. Mas história de estrada aí que a gente quer saber aí. Fala pra Vou gente. contar um aperto que eu passei um dia só. Tem história que não pode contar aqui não. Tem que ficar no off. É. Nossa, pai, não pode nem sonhar. Eu Fala pra nós aí. estava em Santa Catarina um dia, no GPS. Aham. Aí eu peguei, fui 4 entregas no sul. Eu estava na prancha, fiz 3 entregas, 2 Porto Alegre, acho que São Carlos ou Monte Carlos, eu não lembro, lá no Rio Grande do Sul. E liguei pro conferente de Santa Catarina e falei com ele assim, você espera vir que eu te dou uma caixinha a mais que eu quero voltar hoje ainda. Não, eu te espero você. Eu falei assim, umas 8 horas eu tô aí. E eu fui no GPS, lá no sul é mais claro, não demora a escurecer mais. Uhum. Eu cheguei no GPS e tô indo, e tô chegando às ruas tudo largas ali da cidade de Santa Catarina. Eu peguei e falei assim, nossa, aqui deu bom demais, vou ganhar o chapa aqui fácil. Eu pensei, né? Na hora que eu cheguei perto da concessionária, as ruas largas, eu peguei e olhei a concessionária assim, ó, era só eu virar. Eu falei assim, não, vou fazer bonito, eu vou passar aqui, vou lá na frente e vou voltar na rua. Na hora que eu desci, tô descendo, eu tô vendo a rua funilando. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu entrei aqui? E na hora que chegou, nunca esqueci isso, gente. Na hora que chegou, no final da rua, pra me virar e voltar, tinha carro de um lado, carro do outro, carro na frente. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer aqui? E tinha um poste assim, ó, de sinal. Eu tava com uma Ducati que era para me entregar pra essa concessionária. Eu falei com o meu primo assim, olha aí da janela que eu vou virando. Tinha acabado de lançar aqui esse Gol G6, novinho. E eu virando assim, ó, aí a lanterninha da prancha assim, um fio de cabelo para pegar, e meu primo não vai passar. Eu falei assim, nossa, e agora? Eu parei o caminhão, desci. Olhei, eu falei com ele assim, passa, moço, se não passar, nós derrubamos esse poste e vamos embora. Eu peguei, passei, livrou, nunca esqueci isso. A mulher e o cara gritou, e a motorista passou bater palma, assim, nó. Aí eu empolguei, né? Uhum. Os outros bateram palma, elogiando na rua, que não é coisa de acontecer. Mas que eu chego lá embaixo, a mesma coisa. Eu falei, nó, só que o outro poste era de madeira. Eu falei, não vou nem olhar, neném. Se pegar e derrubar isso aí, eu derrubo esse trem, vou passar a aflição mais, não. Aí essa foi uma das aflições que eu passei lá, não. Agora, teve uma viagem do Macapá. Essa ficou na história. Essa ficou. Levei meu irmão comigo. Aí eu falei com ele, vamos embora pro Macapá, Vitor, comigo, pra lá ver se nós pegamos os carros injetor. Foi até escondido se os caras atravessar a balsa. E chegou lá, descarregamos no Macapá. Eu falei, Vitão, vamos ver se nós arrumamos os carros aí, velho. Nós embora pra fazer essa quebradeira do Betim Belém, só quebradeira. É só farra. No. Aí eu falei com o Vitor. Mas ele arrumou um cara lá, o cara falou, vamos lá, eu só quero levar meu carro, nós curtir da balsa pro Belém, quero ir no Belém lá, curtir uns dias, depois voltar. Nós tô levando o som aqui, nós ligamos o som na balsa e o pau quebra. Não. Falei, vamos embora aí. Fiz mais barato para ele botou o carro na última traseira ali e o pau torou dentro da balsa. Compramos na época, eu bebia, né? Então aí eu peguei, então vamos embora, compramos cerveja, carne, na balsa pode assar. Aí só que de noite você tem que fechar tudo que é escuro, né? E você não pode ligar a luz, nada. E foi dando hora de chegar de noite, veio um segurança da balsa. E eu já estava meio para lá do que para cá.
com a arma na mão, que lá eles podem andar armado, conta de pirata, né? Rapaz do céu, esse homem pegou, veio pro meu lado. Eu falei, rapaz, quem é você, rapaz? O que você tá vindo com essa arma pro meu lado? Senhor? Aqui, quem tá pagando é meu patrão, senhor. A assada paga isso aqui, senhor. Nossa. Se nós quiser arrumar qualquer coisa com você, arruma, você fica enchendo o ar do saco dos outros. Aí, beleza. Passou o tempo, chegamos lá no Belém para desembarcar. O cara, o segurança, veio pedir desculpa, que ele estava errado, que não podia ter ido com a arma. Não, e eu já tinha melhorado. Não, beleza, só tem nada a ver, não, vamos embora. E passou uns tempos, meu pai vai e carrega pro Macapá. E na hora que meu pai embarcou no Macapá, o cara falou assim, rapaz, veio um cegonheiro aqui uma vez, ele e o irmão dele, mas fizeram uma farra no Iveca aqui. Meu pai pensou assim, nossa, eu já tinha contado essa história pro meu pai. Eu peguei logo a bolsa que o seu menino arrumaram a confusão. Nossa. Mas foi doido demais, viu? A estrada é bom demais. E ele pegou justamente a Os bolsa. mesmos caras que eu tinha quebrado. Que coincidência, hein? Demais. Eu tava conversando com um rapaz também, um caminhoneiro. Ele faz essa rota aí, Belém e tal. E falou da balsa. Ele falou que ficou 17 dias dentro da balsa, em cima da balsa. Subindo no Rio. 17 dias. A do Macapá é boa. A do Macapá é 2 dias que você vai lá no Macapá. Ele contou muita coisa assim que a gente para pra pensar, sabe, Juan? Ele falando dos meninos, criança, doido pra comer biscoito. Sabe o que eles faziam? Eles por exemplo, né, eles já sabem que lá tem essa pobreza mesmo, né, extrema. Então eles levam algumas coisas a mais. E aí quando ele entra na balsa, quando ele embarca ali, e eles sabem que vão ficar dias e dias ali subindo no rio na balsa, eles pegavam um biscoito recheado, pegavam sacolinha plástica, pegavam umas 3, 4, 5 sacolas, jogava ali os biscoitos recheados, 3, 4 pacotes, amarrava, bem amarrado e tal, e jogava no rio. Jogava no rio, e aí as crianças iam nadando para buscar os biscoitos recheados. Menina fazendo programa em troca de óleo diesel. 1 litro de óleo diesel. E fazia o programa com o carreteiro, com o caminhoneiro. Gente, vamos parar e vamos analisar isso. Né? Aí eu falei assim, mas peraí, por que ela fazia o programa por causa de óleo diesel, não por dinheiro? Sabe o que ele falou? Porque lá não tem luz elétrica. Lá eles vivem de lampião. Tudo no gerador. É tudo gerador, né? Lampião, gerador, aquele negócio todo. Então ela fazia o programa para levar o óleo diesel para casa para ter a energia dela. Então, assim, é muito umas histórias assim que deixam a gente pensando sobre desperdício de comida. Demais. Então, isso me marcou bastante, viu? Essa do Macapá é rápido. Eu peguei uma vez os meninos lá na chamada, aconteceu, marquei frota, só que deu a última, na minha época, hoje tem horário de chamada, na minha época era o dia inteiro, até 10 horas da noite. E deu na última chamada 10 horas, não deu nada, durou o dia inteiro que eu queria, que eu gostava muito de São Paulo, e pro Sul, eu gostava muito de São Paulo. Lá São Paulo é rápido. É sem saber, né? Na hora da chamada... Eles põem no quadro, você vai e escolhe, você vê pra onde é que quer ir, os carros que tem. Na minha época era assim, hoje é diferente. É diferente. Aí eu peguei, nós tava indo embora, eles me ligou. Os meninos me ligou. Obrigou-se a Altamira. Falei, você tá ficando doido? Que Altamira? O que eu vou caçar naquele lugar? Ele obrigou. Eu fui lá, conversei no outro dia. Não, você tinha frota suporte. Você podia ter obrigado. Não, eu sei que vai, porque eu fui embora. Aí me obrigou. Aí meu patrão falou assim, aí tem estrada de terra, é 500 km de terra na época. Hoje, eu acho que hoje asfaltou. Eu falei com meu patrão, pode ir pro Ternão, você vai na balsa. Eu falei, meu Deus do céu, 13 dias na balsa que eu fiquei. E de volta. O desespero. Eu vi muito isso, o povo subindo, querendo comprar o diesel. Trocar em troca de palmito. E eu, graças a Deus, essa parte do programa eu não cheguei a ver, não. Mas eles pedindo os trem. É só Deus. E dói o coração, né, cara? Dói. E a cidade, chegou uma parte dessa viagem lá na balsa, acabou os trem, né? Então o cara o capitão que eles falam, né? Era muito chato demais. E ele parou assim para descer para comprar na cidade os trem que tava faltando pra gente. Sei.
Rapaz, nós parou, eu e os marinheiros, lá é tudo normal, como se fosse uma embarcação de barco mesmo. Sei. É capitão, marinheiro, ficamos eu e os marinheiros para trás. Nós fomos comprar no supermercado e esse cara não foi embora com a balsa. Eu vendo o caminhão que eu trabalhava indo embora assim, ó. E aí? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar com meu patrão? Tô nesse lugar aqui, no meio do nada. O que eu vou fazer? O meu caminhão tá indo embora. Rapaz, tinha um cara, aquelas voadeirazinhas. É. Rapaz, aqueles canoazinhos com motor. Nó. Vazando, entrando na água e o cara indo embora. Eu falei, o que eu vou? Vou Eu falei, afundar aqui. eu falei com o cara, velho, que sacanagem você arrumou, só esperar um pouquinho. Ignorância danada, deixando eu pra trás. Foi Graças embora. a Deus, fui embora. Deu certo. Deu, aí eu cheguei lá na cidade lá, aí fiquei uns 2 dias lá, porque eu cheguei no final de semana, descarreguei e voltei de novo. Ah, bom, Você é. tá doido, rapaz, esse é o pau. É os desafios, né? É as histórias de estrada, né? Hã? É muito, viu? No acidente, né? Você já viu muito acidente? Demais, É, demais. né, então. Teve um acidente que eu vi, foi até nesse que eu falei com você, que meu patrão chegou 4 horas da manhã. Sei. E nós ajudando para tirar os trens da estrada, eu via que tanto sapatinho assim, de roupa de criança. Eu falei, meu Deus do céu, vai ter criança nesse trem morto aqui. Aí o cara tinha deixado a família, só que as roupas ficou dentro do caminhão. Ah, tá. Foi doído também. Teve um outro que me marcou, um acidente que me marcou muito. Tava indo para São Paulo, eu parei no gauchão para dar um bodinho. E botei Bodinho é dormir, né? Isso. Bodinho é dormir. 30 é. minutinhos. Pra quem tá vendo aí, só pra Aí entender. eu peguei, tô descendo ali, Pouso Alegre, uma baixada ali. Na época esse patrão só deixava já andar 90, esse aí. Aí eu peguei e tô vindo. Aí meu primo tava no truquezinho na frente Aham. e eu vindo atrás. Ele podia deixar descer. E do nada eu vi um poeirão danado. Eu falei, não, meu primo dormiu, entrou no mato. E na hora que eu passo assim, eu passo em cima de umas ondas, sabe? Uhum. Falei, não, passei em cima de alguma coisa. Aí eu parei na frente, um rapaz tinha tombado, ele até da PW na época. Ah, Rapaz, virou com as rodas tudo pra cima. Aí nós descemos, nós fomos o primeiro a chegar. sei. Aí ele tentando sair, o que me marcou, eu segurei as mãos dele, eu falei, você vai, para de fazer força. Porque você não sabe, você machucou suas costas, porque nesse acidente você não pode ficar mexendo demais, não. Isso, aham. Aí ele falou comigo assim, eu não tô sentindo minhas pernas. Eu falei, que isso, moço? Tá pegando fogo as minhas pernas. Eu falei, daqui a pouco o resgate vai chegar aqui e vai tirar você daí, senhor, mas não mexe. Nó. Aí ele pegou, aí eu achei a carteira dele e segurei a carteira dele. Na hora que o resgate chegou, eu fui entregar para ele a carteira. Ele falou comigo assim, nossa, só pede para me esticar as minhas pernas, tá doendo demais. E estava esticado em cima da maca. Eu falei, oh meu Deus do céu, será que esse menino ficou paraplégico? Aí ele peguei, fui passando, vi os meninos da PW, e o menino teve sofrendo, tá, vai ficar na cadeia de roda. Eu falei assim, ô senhor, tem misericórdia. Meu Deus. Mas ia perguntando sempre. Aí Deus fez uma obra na vida dele, ele pegou, fui perguntando, não, começou a dar uns passos. Até na última época que eu perguntei, ele tinha voltado a andar. Com fisioterapia, né? Foi fazendo fisioterapia e voltou. Então, assim, eu tô, né, te perguntando essas histórias de estrada, que a gente sabe que, infelizmente, a gente que viaja muito passa por muita coisa, por muito susto, né? Muito motorista que não tem experiência, você vê que ele não tem experiência e tá na estrada, de carro pequeno, até mesmo também de caminhão. E essas histórias, assim, deixam a gente meio com medo. E entrando já também na sua história, né? Para todo mundo saber, o Juan, o apelido dele é Perninha, ele é mais conhecido como Perninha, né? E tem o seu Instagram também, né? Juan Perninha Celulares, então para todo mundo conhecer. E por que desse apelido, Perninha? Então ele vai contar pra gente essa experiência que, infelizmente, né, assim, podemos dizer, você teve, mas felizmente, glória a Deus, você está aqui com vida, né? E a gente falando de acidente, foi realmente um acidente, né, Perninha? Conta pra gente como que foi, como que você conseguiu superar isso, o que foi pra você, o momento do que aconteceu, pensou em desistir, aí você até então não sabia do que aconteceu com a sua perna. Vamos lá, conta pra gente. Vou contar, vai ser o testemunho por aqui, né? Isso. Foi Deus que, eu falo, Deus segurou na minha mão e até no dia de hoje eu dou glória a Deus que Deus nunca soltou. Amém, glória a Deus por isso.
igual falei no começo, meu sonho era ser cegonheiro, Carreteiro. carreteiro, tudo. Meu sonho era esse. Ninguém tirava o caminhão da minha vida. Foi passando os anos, o primeiro serviço foi Deus que abriu a porta. Fechei, eu mesmo fechei para ir em outro que podia andar mais, podia correr, quebrei a cara. E foi indo a história. Só que quando eu tinha 15 anos, quando eu saí da igreja, uma irmã falou para mim assim, tô contando isso para chegar lá em tudo, tá? Tá. Falou comigo assim, Juan, você vai servir a Deus, pelo amor, pela dor, mas você vai servir a Deus. Meu Deus. Passou-se os anos e Deus me deu o meu serviço na cegonha, pedi, Deus me deu, e fui indo. E eu vi a igreja que eu congrego, eu vi os meninos centenão de jovens, eu falava, ô Senhor, não deixa senador não, um dia eu quero te servir, Senhor, mas não deixa senador. E só que passava aquilo ali, a onda do caminhão, aquele amor que eu tinha, Aquela coisa. já passava, já não queria lembrar de nada. Quantas vezes a Fiat, antigamente, o carregamento nosso era ali na Fiat mesmo, Aham. montava naquele negócio e curvava aquela curva lá no sindicato lá embaixo, lá, aquela curvinha que você sai Sei. sentido de São Paulo, aquilo ali, nossa, aquilo ali, adrenalina lá em cima. Foi passando os anos, um dia, Deus deixou passar um aperto aí, uma prova, e fui buscar de Deus. E eu peguei, e um dia Deus mandou na palavra assim, vou mostrar para você que eu te amo. Passou uns 2 dias, peguei o caminhão para viajar. Eu indo para São Paulo, eu desci na Serra de Cambuí. Eu gostava de curvar. E um cara veio me podar Na curva. não, descendo a serra na direita. Na direita. Eu achei aquilo ali meio abusado, né? Peguei e pensei, vou ensinar você a curvar agora. Eu botei para descer Cambuí. Eu tinha uma confiança muito grande. Uma coisa que meu pai sempre falou comigo, no dia que você confiar demais no caminhão, ou ele te mata ou ele te machuca. Uhum. Eu descendo Cambuí ali, um cara no bitrem veio me podar na direita. Na última curva ali naquela serrinha ali, hoje tem até um radar nela. Ela faz direita e esquerda. Aham. E ali eu pensei, escorei na porta do Ivec e pensei assim, vou ensinar esse cara a curvar agora. Quer ver? Eu vou entrar dentro da faixa. Eu entrei dentro da faixa, do jeito que eu vim descendo, eu entrei. Na hora que eu entrei na faixa, eu tava com os carros tudo leve na frente, eu tava com 2 bravos na rabeira. Na hora que eu entrei, ela começou a levantar. Eu falei, meu irmão tava comigo, meu irmão tava dormindo. Eu falei com ele, ouvido, segura que eu tombei. Você é doido, você é doido. Falei, segura que eu tombei. Na hora que eu comecei a tombar, ele ficou em pé o caminhão. Ficou em pé, meu irmão me segurou por aqui, eu não vi ele que falou comigo. Ele só viu os carros voando. E na hora, antes de eu tombar um pouquinho, vinha na voz do meu pai, acelera. Meu pai falava comigo assim, quando estiver tombando, volta um e acelera. Não pisa no freio. Eu fiquei assim com o pé. Eu peguei, não aguentei, né? Na hora que eu pisei, encostei no freio, Ela acabou acabou de tombar. de tombar. Aí eu, meu irmão, ó, aqui pra você ver como é que Deus é bom na minha vida. Eu tombei do meu lado, sem cinto. Não tive nenhum arranhão, nada, nenhum risco. Uhum. Caiu minha Bíblia em cima de mim, meu inário ficou debaixo da gaveta do caminhão. Eu levantei assim, saí, falei com Deus, nossa, o que que eu fiz aqui? Deus falou no meu coração, eu falei para você que eu ia te mostrar que eu te amo. Saí, aí me obliguei pro meu patrão, nunca vou esquecer essas palavras dele. Eu gosto. E pouco antes desse acidente, no final de ano, ele falou comigo assim, nós brincávamos de amigo oculto, ele me tirou, isso eu tombei em fevereiro. Ele falou assim, eu tirei o cara que mais fatura. Eu pensei, não sou eu? Aí ele me chamou, vem cá, Juan, é você. Eu falei assim, aí chegou em fevereiro, já no telefone eu tombado, 90% dizendo que eu te mando você embora. Ele perguntou para mim assim, e meu caminhão? Antes de perguntar se eu estava bem. Não, seu caminhão tá aí bem, moço, tá doido? Só relou só o lado do motorista. Aí passou, chegou aqui e mandou embora mesmo. Mandou? Mandou. Aí eu falei, tá bom, Deus preparou outra porta. E comecei a servir a Deus, e fui indo, e Deus falou, eu vou abrir uma porta, vou fazer uma obra. Isso foi na quarta-feira, eu acho, na terça-feira. No sábado de manhã, meu primo trabalhava lá, falou comigo, seu Juan, não, meu patrão precisa de motorista. Vou ligar para ele aqui. O caminhão já estava carregado, me esperando. Peguei, comecei a trabalhar. E foi passando os tempos, vou resumir um pouquinho que é grande.
Eu fui congregar de novo antes de viajar, isso no sábado eu congreguei, e eu viajar no domingo para Paulínia. E no sábado Deus mandou na palavra assim, eu vou mostrar para você que eu te amo, agora eu vou mostrar para todo mundo ver que eu amo a sua alma. Eu peguei e falei assim, Senhor, não deixa ser no acidente não. Porque eu já sabia que aquilo era comigo. E a primeira ele falou que ia mostrar para mim que te que te amava. Isso é tão bom. Aí tombei. E da segunda vez ele falou assim, vou mostrar para você e para todo mundo ver que eu amo a sua alma. Meu Deus. E eu peguei e falei assim, tá bom, Senhor, mas você não deixa ser no acidente. E no final do culto eu pedi oração. Aí o irmão orou e pregou para mim, Senhor, tudo que você passar, Deus vai estar com você do seu lado. Ele não vai sair do seu momento nenhum de perto de você. Meu Deus. Glória a E Deus. chegou no domingo, e você, parece que é um trem. Quando você descobre o que vai acontecer, você não quer sair. E naquele dia eu não queria sair para viajar. Sim. E minha irmã ia embora na Itália, na segunda-feira minha irmã ia embora para a Itália. E eu fui enrolando. E meu patrão ligando, cara, você não vai viajar não? Deu 2 horas. Eu falei com ele, não, sou. Eu vou viajar. Não preocupa. E preocupado com a chamada de terça-feira. Eu já não estava tomando rebite mais, nada, não estava ficando nada. E eu peguei e falei com ele, eu tinha uns pregos no caminhão, eu peguei e falei assim, não preocupa. Na terça-feira de manhã, 6 horas da manhã, eu estou aqui para a chamada. Eu vou ficar com a minha irmã até o último momento que eu posso ficar. E no dia, nesse domingo, eu gostava muito de levar minha irmã. Eu nunca gostei de andar sozinho da Gabi. Minha irmã caçula sempre ia comigo. Sempre companhia. Sempre gostava da companhia. Nossa, gostava demais. E nesse dia ninguém foi. Aí a gente deu 6 horas, eu falei assim, agora eu vou viajar, que deu hora. Só que no meio do caminho, deu vontade de ir para a igreja. E o culto era 6h30. Eu falei assim, vou congregar. E o culto acaba 8 horas. Eu pego, já vou tomar 2 mesmo e vou a noite inteira. Descarrego lá cedo em Paulínia e volto. Não tinha horário igual tem Tinha hoje? não. Tinha não? Aí, no meio do caminho para a igreja, me liga. Se você não chegar aqui daqui a pouco, você se vira por o portão e vai viajar. E tava com o rabo cheio. Eu falei, beleza, eu voltei, peguei. Tava na Panu do meu pai. Peguei a Panu, virei e fui lá para a garagem, peguei o caminhão. Aí eu saí da garagem, voltei lá dentro. Parece que eu não tenho, que não era para ir, né? Sim, Voltei lá dentro da garagem, que eu esqueci o celular dentro do carro e voltei e fui. Eu acho que eu estava adivinhando que era a última viagem minha. E botei ali, a garagem dele era lá no Bandeirinho. Peguei aqui a Fernão Dias, passei, eu lembro até hoje, eu passei nos guardas do Citroën, dia 200 por hora. Eu falei, hoje é hoje. E chegou ali, e eu gostava de curvaço. Isso já tinha jogado no peito? Não tinha nada, eu pensei, lá em Perdões eu tomo 2. Não, graças a Deus que eu não tinha tomado ainda. Aí chegou ali no Citrolândia curvando, igual um doido, chegou lá no Transabril, ali no Garapé. Eu vi um amigo meu, o Nego, entrando. Aí o Nego entrou, peguei e fui atrás, só vou descer mal o Nego dessa viagem. Só que eu lembro que o caminhão do Nego anda mais que o meu. Eu tava no 320, só que era mexido nesse dia. Aí beleza, eu falei assim, vou ligar pro Nego, eu falo que você me pega e subindo. O caminhão dele andava muito. Voltei pra BR de novo e fui embora. Naquela última, eu andava só na esquerda. Se você estava atrás de mim, piscasse farol, aí você passava raiva, porque eu não saía. E nesse dia, o cara fez assim 2 vezes. Tá. Eu saí. Na hora que eu botei para a direita, um caminhão quebrado, em cima da pista apagada. Eu não vi. Não deu tempo de fazer nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Só, embolei. Bolou com a traseira dele? Na traseira dele. Aí eu lembro, eu era muito pesudo naquela época, eu lembro que eu fiz um cortinho assim na cabeça, e naquela semana eu tinha comprado umas roupas para mim, eu tava com a calça, o tênis, a camisa da Ripicon, a camisa branca. Eu puxei assim, tava vazando sangue assim de mim. Eu peguei e falei assim, nossa, estraguei minha roupa todinha. Só que eu fui olhando assim, o volante amassado de mim aqui, dobrou aqui o volante em mim. Sim. E eu falava assim, eu falava com Deus assim dentro do meu caminhão. Falei, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Eu sei que eu não vou morrer, porque suas promessas não cumpriram na minha vida. Mas por que por isso, Senhor? E diante de Deus, parecia que tinha alguém dentro do meu caminhão conversando comigo. Eu conversava e perguntava sempre, mas por quê? Eu não vou morrer. E do nada, o caminhão meu vai e começa a pegar fogo. A enfermeira estava segurando o oxigênio assim em mim. E ela falou comigo. Já tinha chegado? Já.
E eu fiquei, eu fiquei 2 horas e meia preso na serragem. A perna vazando, a veia artéria furada. Essa enfermeira, eu não sei se ela estava com o dedo em cima. E eu com oxigênio, segurando. Ela falou, Juan, ela estava segurando. Você dá conta de segurar? Eu falei, dou. Eu vou ter que sair que o fogo está chegando aqui. Eu peguei e falei com Deus assim dentro do caminhão. Falei, Senhor, se for para me morrer queimado, tira a minha vida. Antes que o fogo... Antes que o fogo me pegue, porque eu não quero sentir a dor do inferno, Senhor. Não quero, Senhor. Comecei a clamar a morte dentro do caminhão. Eu não vi, os amigos meus que estavam lá, que depois me contou que viu. De um lado é Fernão Dias, estava o helicóptero, e do meu lado estava tudo fechado. E do nada apareceu um caminhão-pipa, cheio de água ali naquela BR, e já foi lá e apagou o fogo do caminhão. Meu Deus. E antes de eu sair dentro do caminhão, os bombeiros me tirar, antes de apagar o fogo e tudo, os bombeiros, o cara do caminhão quebrado, tentava puxar o caminhão dele voltava me espremendo 45 mil quilos. 3 vezes ele tentou tirar. E eu gritava com o povo, não mexe, não tira. E eles, cara, tentou tirar o desespero dele também, né? Depois um amigo meu engatou o caminhão dele que estava lá atrás. Eu não lembro quem que foi. Ele puxando, e ficava assim, o caminhão não ia, agarrado. Esse caminhão-pipa chegou, apagou o fogo, foi lá atrás, engatou no caminhão. Esse caminhão-pipa deu conta de puxar, deu uma abertura de 1 metro, aí os bombeiros já estavam lá, eles foram de helicóptero, e falou comigo assim, se você sentir qualquer coisa gelada, primeiro perguntou assim, você dá conta de empurrar o para-brisa? Eu falei assim, dou. Empurrei o para-brisa, caiu pro chão, ele pegou e falou comigo assim, você... Com as pernas? Com as minhas mãos? Com as mãos. Ele pegou e falou assim, tô indo aí. Pegou, segurou na minha mão. Eu peguei e falei, eu não solto a sua mão enquanto você não tirar o daqui. Não pode, já que nós vamos tirar. Vamos conversando comigo. Como eu estava 2 horas e meia preso lá, então estava tudo travado, né? O sangue estava passando pouco para baixo. Aí ele falou só, já tirou você? Não tirou você aqui agora. Ele foi e me puxou por cima da cabine. Eu lembro até hoje. Eu nunca senti uma dor. Aí só lembro na hora que eu estava saindo, que eles estavam me tirando pelo cima, essa perna agarrou. No que agarrou, eu falei, minha perna, eu desmaiei. Aí eu não lembro. Aí eu só sei que eu acordei. Eu só tenho um barulho, falei, que é isso? Onde é que eu tô? Abri assim, cheio de aparelho. Eu perguntei a enfermeira assim, vai demorar a chegar muito no hospital? Ela já tá chegando. Aí eu peguei, eu não lembro se eu falei com ela, então eu vou dormir de novo. Para mim já não era grave. Eu fui, apaguei, dormi. Cheguei lá no hospital, então eu lá, agarrado. Veio primeiro a minha irmã, que mora na Itália hoje. Ela pegou e falou, seu Juan, eu vou ficar aqui, eu não vou embora não. Eu falei com ela, Camila, a sua vida é lá na Odiar, lá na Itália. E eu não vou morrer. Pode ir embora em paz, não preocupa comigo, eu não vou morrer. Sim. Ela tem certeza? Eu falei, tenho, vai embora, filha. Ela, então tá bom. Aí veio minha mãe, num desespero, rapaz, num choreiro. Desespero de mãe. Nó. E eu levantei assim, só que antes da minha mãe vir, no meu pensamento na cama, eu tinha saído da cirurgia. Então eu acho que eu estava recuperando para voltar da anestesia. E eu não estava sentindo minhas pernas. Eu falei, Senhor, eu tive que servir o senador mesmo, hein? Vou ter que entrar na cadeira de roda na igreja. Só que eu pensei, do jeito que o Senhor me pôs, o Senhor pode me tirar. Então aquilo ali não afetou na hora nada. E veio minha mãe no desespero. Sim. No que minha mãe veio no desespero, ela já veio minha mãe e a médica. Minha mãe segurou na minha mão. Minha mãe já tinha sabido a perna. E eu olhei para minha mãe assim, eu falei, só o que minha mãe está arrumando, segurando minha mão nesse aperto todo, eu estou vivo. Aí a médica falou, eu esqueci o nome da médica. Ela falou comigo assim, eu sou a médica tal, e você sabe que você perdeu a perna? Desse jeito. Eu ainda falei com ela, não, doutor, estou sentindo minhas pernas, como é que eu perdi? Tá sentindo nada. Ela foi e descobriu. Ela pegou e falou comigo assim, o que você acha? Eu olhei para minha perna e falei assim, doutora, não cai uma folha de uma árvore se Deus não querer. Se Deus quiser assim, o que eu posso fazer? Ela, mas você não vai falar nada? Eu falei, doutora, se eu chorar, gritar, espernear, vai crescer? Ela, não. Eu falei, graças a Deus, meu Deus deixou eu vivo. Aí depois minha mãe viu que eu me desesperei. Ela pegou, saiu todo mundo, eu fiquei lá, fui olhar as pernas que eu perdi.
E quando eu tinha voltado a servir a Deus, naquela época, eu falei, aí eu fui olhar as pernas. Eu deitado na minha cama, eu passava a mão nessa perna e falava assim, Senhor Deus, como é que eu vou te servir com a imagem do demônio na minha perna? Como é que eu vou servir com esse dragão na minha perna? Você podia tirar para mim. Eu perdi só a perna do dragão. Não tive mais nada. Da tatuagem. Não, da tatuagem do dragão. Não estou falando contra a tatuagem, que eu tentei uma outra aqui. Mas Deus escuta nós no mínimo detalhe. Às vezes o povo pensa que Deus não está te ouvindo, tá. Porque eu tenho a maior certeza da minha vida. A gente tem que saber conversar com Deus. Eu preciso falar, Senhor, me dá condição para me tirar a tatuagem, fazer um laser, tirar. Eu falei, Senhor, você podia tirar para mim. Você pediu ele para resolver Para isso. resolver meu problema. Ele resolveu. Da forma dele, do jeito dele. Porque Deus não ama carne. Deus quer ver nós servindo a ele. Verdade. Então, nesse acidente eu perdi. Deus não deixou dar uma depressão. Nunca chorei por conta da minha perna. A única vez que eu cheguei no hospital foi no dia que a mulher do INSS foi lá e falou que ia tomar minha carteira aí. Ainda falei com ela assim, você pode tirar. Ó. Eu tenho meus amigos, eu ando com eles, para lá e para cá, ando com meu pai tinha acabado de pegar uma pezinha zero, automática, com ela, viaja com meu pai, minha filha. Já viajei, você pode arrancar o que você quiser. Ela ainda debochou, mas você não vai ter carteira. Falei, beleza. Aí passou, só por isso que eu chorei, mas quando a minha perna, nunca chorei, nunca reclamei, nunca. E como, assim, é uma história que, meu Deus, não, é desafiador, né? É uma lição pra gente, é uma história de vida. Primeiro, para não brincar no volante. Não. Né? Não, de jeito nenhum. Assim, às vezes não foi nem uma brincadeira sua, mas foi por exemplo, uma desatenção. E ali foi Deus mesmo provando que a nossa vida está nas mãos dele. É isso. Né? Nesse acidente aí, igual eu falo, eu não vi o cabra em cima da pista parado. Ele estava todo apagado. Todo apagado. Por isso que eu falo, gente, vocês aí que não olham uma lanterna, olha porque não tem olha, não dá para ver nada. Nada. Não e é muito tem. rápido. E é rápido demais. Você está na velocidade X, você vai mudar de faixa, O olha o que caminhão deu. para, já era. Isso eu não falo só de caminhão. Outro dia eu estava no meu carro, indo embora. Na hora que eu lá ia voltar para a faixa da direita, um motoqueiro todo apagado. Eu não estava vendo. E aí? Quase. Você empurra. E, ô Juan, e aí nessa hora que eles puxaram a sua perna, você acha que a questão da perda da sua perna foi nessa hora? Não, já estava Ou moída. já estava já? Já. Foi no acidente mesmo que ela fraturou ali, né? Isso. Tá tudo, fratura exposta, tudo já. Aí infelizmente, teve que amputar. Teve. Aí amputou a perna. Mas louvado seja, eu estou aqui hoje para contar. Pelo Glória menos a a Deus. história nós estamos falando. Glória a Deus, né? Louvado seja Nem assim, graças a Deus, a vida é o mais importante. Demais. Né? Mas o que eu quero deixar aqui com essa história é pra gente, não só caminhoneiro, mas todos nós que estamos na estrada, né, dirigindo, não só também dirigindo, mas no nosso dia a dia, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. É o único que pode tomar conta de todos os nossos passos. Só. Estando na estrada ou não, estando dentro do carro pequeno ou do caminhão, estando dentro de uma quadra Até jogando que bola. dentro mesmo. Né? Assim, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Olha o que aconteceu outro dia. Nessa parte nós entramos para conversar, estava eu e minha esposa saindo atrasada de casa. Sim. E nós oramos sempre de noite, na hora que chega no serviço, antes de sair para o serviço. E nesse dia nós vai saindo sem orar. Estava atrasado, eu peguei e falei com ela assim, não, vamos orar. Quem está atrasado numa oração de 3 minutos, não vai atrapalhar nós chegar atrasado mais que nós já está, não. Sim, sim. Oramos 3 minutinhos de oração. Tiramos o carro. E no meio do caminho, minha esposa falou comigo assim, amor, tô com um sentimento ruim que nós não vai voltar para casa. Eu falei com ela, fica na comunhão, minha filha, você tá doido? Nós temos que voltar. Diante de Deus, na hora que nós tá passando ali a Ponte Bicas, tinha acabado de acontecer um acidente. O cara estava saindo de dentro do carro. Nossa. Aí eu falo com você, e se eu não oro os 3 minutos, será que era eu? Também pensa assim. Então, né? tudo é livramento. Tudo é livramento. Tudo é livramento de Deus. Isso você percebeu que foi um livramento. E os livramentos que a gente não percebe, nem vê. Nossa, o tempo inteiro que Deus é livramento. E assim, Juan, como que foi essa questão da sua recuperação?
Porque, né, igual você contou, você perdeu a carteira E, né? Hoje você tem a B? Tá bem. Então, hoje você tem a B, não pode mais, né, dirigir caminhão. Tem alguma chance de voltar? Não, né? Ó, Com prótese, alguma coisa assim? a prótese ou não? até eu tô fazendo agora. Sim. A carteira eu entreguei na autoescola outro dia para saber, lá tá escrito que eu não posso mexer. Uhum. Mas hoje eu já vi no Instagram, e tudo, o povo sem perna dirigindo, um Sei. cadeirante dirigindo. Aham. Entendeu? Aí eu fico pensando, mas será porque a minha não pode? Eu tenho até medo de aprofundar, porque tem coisa que Deus já não quer na vida da gente, né? Entendi. Aí eu pego e falo assim, e se Eu aquele fogo voltar? Vou insistir numa coisa que foi, às vezes, Deus Deus que que me tirou, parou. que Deus caiu na outra área aqui, servindo a ele, né? Então, eu gosto demais de caminhão. Demais. Eu vejo o caminhão na pista aí, converso com meu irmão, Aham. com os meninos, eu fico doido. Eu falo, nossa, Senhor, aí dá aquele fogo. Imagina eu voltando. Entendi. Então é melhor deixar aquela brasa aqui dentro do peito. Deixa porque queimando, queimando, continua gostando. mas E essa recuperação, assim, a questão de, né, que foi passando os tempos, primeiro mês, segundo mês, o seu psicológico mesmo, que a gente sabe que, querendo ou não, você perdeu um membro, assim, afeta muito o psicológico. Ó. O que foi essa força, além de Deus? Porque eu acho que Deus, ele te coloca numa prova, mas é aquela prova que você consegue suportar. Então ela te dá uma prova, vai te dar um escape também. E assim, além de Deus, além de mesmo dessa força divina que veio, o que foi essa força com que você fosse, dia após dia desse acidente, restabelecendo mesmo a sua confiança, a sua alegria, igual você mesmo disse que você não chorou, né, pela perda da perna, mas eu falo assim, de ver mesmo, de trazer isso à tona e não te afetar psicologicamente. O que foi isso para você? Conta pra gente, porque, né, às vezes pode ter algum caminhoneiro, pode ter algum motorista que às vezes está passando por algum momento assim e é algo pra gente fortalecer. Igual eu falei com vocês, né? Deus sempre, igual eu falei, Deus segurando minha mão e não soltou, tendo graça até no dia de hoje. Pensava muito na minha filha, na minha família, Já no tinha meu filho? pai, eu tinha a Lili. Então, aquilo ali segurou meu irmão, minhas Então irmãs. foi família, né? Foi. Meus primos me ajudou muito, muito mesmo. Tem um amigo meu que me ajudou demais a trabalhar na cegonha. Foi o único Sei. que veio, eu precisava. Você me leva em tal lugar, ele chegar de viagem levava. Então ele me ajudou muito também. Teve os outros amigos meus também que ajudou, mas o que me ajudou mais mesmo foi o Diguinho, ó, você tá doido. Também me ajudou muito. E isso querendo ou não, amigos de verdade, família, né? Teve um dia que o Diguinho tava lá, vou contar isso, vocês acharam revoltante. Tava o Diguinho e o Popozudo lá em casa. Chegou meu patrão. Olha os apelidos. Popozudo. O Léo tá ali rindo. Popozudo, Diguinho. Diguinho. Qual que é o outro? Zé Pequeno? Zé Pequeno tem lá também. Gente boa demais isso. Aí, chegou meu patrão, meu ex-patrão lá em casa. Aí o Diguinho tava lá, e o Popozudo, nós conversando, aí chegou ele. E falando, e o patrão virou e falou desse jeito, ó. Eu também tive prejuízo, eu perdi meu caminhão. Rapaz, já é mais velho, né? O Diguinho levantou para querer bater nele e falou assim, rapaz, você tá ficando doido? Você tem seguro para pagar seu caminhão? O menino acabou de perder a perna. É o sonho dele, a vida inteira ele sonhou com isso, foi interrompido. Você tem coragem de falar com nós de caminhão? Você perdeu um caminhão. E eu era um caminhão velho daquele, era um 320 ainda. Ivec 320. Ele falou assim, me resmungou e foi embora. É difícil, né? É difícil, né? Cara, isso na sua casa? Na minha casa. Como é que pode? Eu falei, esse cara é só Deus, eu fico preocupado no caminhão velho. E aí, assim, aí ele te mandou embora mesmo? Acertou com você? Acertou. E... Eu pus na justiça lá, também não deu muita coisa, não. Deu não, né? Deu não. E Justiça hoje do Brasil é só Jesus, não misericórdia. E hoje eu tô te perguntando assim, porque você é aposentado, né? Não. Não? Não é O governo aposentado? aposentou, não. Não Tomou aposentou? minha carteira aí, não aposentou. Não aposentou? Não. Meu Deus. Eu falo pra vocês que tá na estrada e paga um trem por fora aí, porque depender do INSS,
É só um auxíliozinho, A tá? gente tá perdido, né? Tá É um perdido. auxíliozinho que É. dá. Eles falaram na época, você é muito novo para aposentar, vão te reabilitar em outra área. Outro tem 12, vai fazer dia 28 do 3, agora faz 12 anos Do acidente? do acidente. 12? Pus na justiça para aposentar, Uhum. não, reabilitar você trabalha em outra área. Até ontem, agora vai me dar uma prótese do governo. Era para ter pegado em 2019, Sim. só que deu a Covid e o INSS travou. E o Aí DPVAT, você recebeu? eu recebi, Recebeu? Recebi. DPVAT? recebi na época. É, Mas e- essa parte aí do governo desde 2013 até ontem, ninguém sabe, escutando o podcast aqui, você aposenta amanhã, E viu? governo, vamos lá. Olha aí. Aposenta um rapaz aí, velho. Só Deus a misericórdia. Mas que bom, Juan, que bom. Assim, é uma história triste, mas com final feliz, né? Louvado seja Glória a Deus por isso. É uma história assim bem que mexe bem com a gente. E eu tô te falando isso porque eu também já, né? Eu já envolvi no acidente também. Eu casei em 2007, eu casei dia 15 de setembro e dia 15 de outubro de 2007, um mês que eu tinha casado, eu acidentei também, né? Infelizmente o motoqueiro veio a falecer e ali passei por muitas coisas. O psicológico da gente dá uma abalada, eu sei o que, né, que você está falando e às vezes assim, eu passei, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, mas você aconteceu, perdeu a perna, mas que bom que você passou por cima disso, Louvado seja né? Deus. Louvado seja Deus, que bom que você seguiu a sua vida. Hoje você tem uma nova profissão, né? Para quem não sabe, o Perninha trabalha também com celulares, manutenção, vendas, né, de celulares, acessórios. Acessório. E então, assim, que bom que com isso Deus não deixou você desamparado, né? Ele, do mesmo jeito que ele te deu o sonho, ele realizou seus sonhos, ele também te deu uma inteligência, né? Uma sabedoria para você trabalhar com outras coisas que você consegue trabalhar, né? Isso. Por mais que seja um pouco difícil e tudo, mas glória a Deus que você igual passou eu por falo, cima disso. Deus, ele é bom demais na minha vida. Ele cumpriu o desejo do meu coração. Ele não falou por quanto tempo, mas ele cumpriu. Ele cumpriu. Rodei, tem história. Que bom. Tem coisa que hoje, como servo de Deus, é até ruim de lembrar. Mas, vou falar carnal, não arrependo do que eu passei atrás, hora nenhuma, de Sim. nada. Muito bom. Era bom quando saía de 3, 4 no PX, você dirigindo de noite. Era muito bom. Mas hoje estamos aí lá no Perninha Celulares, trabalhando. Graças a Deus, deu, tá trabalhando. Deus deu a nós a nossa portinha lá, nunca deixou faltar o pão. Sempre apareceu. Glória a Deus por isso, né? E tem um acidente que eu quero contar aqui. E esse foi com meu pai. Meu pai, ele nunca sofreu um acidente. Sei. Você lembra que nós entrou falando naquela hora que o povo fala, os carros passam no acidente e falou, lá o drogado. E nesse acidente foi provocado por um carro pequeno, mais uma vez. Olha só. E foi ali na Serra de Luz, lá em Campos Altos. Meu pai estava subindo, meu pai nunca sofreu. Você pode ir lá no sindicato de cegonheiro, perguntar do meu pai, quem foi o Ronaldo. Meu pai nunca sofreu um acidente na cegonha. Meu pai como motorista, meu pai nunca deu trabalho nenhum, exemplo purinho. E eu pensei que meu pai ia morrer de cigarro, meu pai ia morrer de qualquer outra coisa, de menos de acidente de caminhão. Meu Deus, então mais uma história aí pra gente. E nesse dia meu pai estava subindo, foi lá um posto, tem um posto Minas Gerais, você vindo, para frente do Minas Gerais tinha um posto Zema fechado, estava reformando na época, em frente a esse posto. E o cara do carro pequeno entrou, viu que estava fechado, parado, depois tinha acabado de chover, ele escorrega muito, tinha acabado de chover, o cara num caminhão, ele vindo, com câmera fria, pisou no freio para não bater no carro, de uma vez, deu ele de frente ele deu. Ele não deu nem ao contrário, foi gabine com gabine. Sim. Só que meu pai tinha muita experiência. Meu pai deu L no caminhão dele. Meu pai podia ter tombado, jogado o caminhão no mato lá e tombado. Só que é muito né? Só que ele muito tirou. rápido também, né? Você... E ele tirou o caminhão dele todo. Meu pai deu a quinta roda pro cabra. No cara bateu, explodiu o caminhão dele. Tem até um vídeo no YouTube aí, meu pai tentando sair 3 vezes na porta do caminhão. É mesmo? E só que meu pai não aguentou, e aconteceu, meu pai faleceu, mas ficou de quê? Do carro pequeno. Carro pequeno. É muita imprudência que os caras têm. Os caras não viram, não olham no retrovisor. É, Hoje cara... morreu
Meu pai, morreu o cara. Às vezes, no começo, a gente culpava o motorista do caminhão. Falava, igual, eu era caminhoneiro, eu passava em cima do carro pequeno. Igual eu falo, se eu não vou morrer por conta do carro pequeno, igual eu falei. Pode ter quem for lá dentro, todo mundo, eu não vai, né? A gente tenta tirar a nossa vida, né? É, A gente tenta defender tirar- a nossa vida, né? Defender, né? A gente tira o nosso lado ali, defendendo. Aí esse carro pequeno tirou a vida do meu pai e do outro motorista. E ele foi embora, eu não sei nem se ele Parou no acidente. parou, às se vezes foi embora. E não sabe que ficou 2 famílias desamparadas. Desamparado, né? E assim, carro pequeno, a gente sabe que, né, muita gente toca bem, dirige bem, mas também, gente, se você não tem experiência na estrada, Não olha, vai. eu tenho 2 lemas comigo. Ou você passa o caminhão e some, ou então você deixa o caminhão sumir Aham. e segura um Depois você pouco, vai. e segura um pouco. Porque é muito peso, né? É muito peso. Pode estar dentro do peso, O limite o certo. limite certinho, mas é muito peso para você precisar de parar e ele parar. Não para, não para mesmo. Não para. Né? Não tem jeito. Até de caminhão leve não tem jeito, gente. Você tá vindo leve. É verdade. E o povo não tem prudência. Não Eles tem. querem saber. O caminhão, você vê o caminhão tá subindo uma serra aí, ó. Igual outro dia eu tava com minha esposa. Eu vendo um 9 eixo, o cara andando devagarzinho, eu falo assim, vai, o cara vai, atrapalha o cara, subir o morro, não quer deixar o cara entrar para outra. O cara tá 20 por hora. Como é que o cara vai perder? Porque vai e acelera para não deixar o cara entrar na frente dele. É questão de, igual pensa comigo, tudo é livramento que Deus dá. Se um cara daquele também atrasar ele 3 minutos, é um livramento que Deus vai me dar lá na frente. Lá na frente, O cara não, ele quer empurrar na frente do cara ali, Isso. atrapalhar ele e ir embora. E É complicado, difícil, é muito difícil. difícil. E a gente que trabalha com caminhão, a gente sabe que todos os dias tem um desse aí. Todo dia, todo dia, todo dia. E que ainda sai xingando você, tá? Não é? Você sabe como muita história. Eu falo pra você, quando eu rodava, eu gostava. Porque aí eu ia. Eu tô vendo, eu ligava a seta. Aí eu tô vendo que o cara tá acelerando o carro. Eu vou deixar chegar mais perto. Eu jogava. Eu só via a frente, vá do carro. Pois é. Só, velho, você está vendo a seta ligada, pra que tá acelerando? Não é? Eu era meio bruto. Eu era meio bruto nesse trem. Eu não dava muito mole, não. E os cantão? Eu vou contar uma vez, eu nunca esqueci. Tava indo pra Santos, e lá em Santos é assim, ó. Lá não fica no PX, no 5, a 11, cuidado que é pra pegar. Ali não pode você não ficar na esquerda. Aham. Aí, Os homens. velho, um dia eu tava descendo, eu tava na esquerda, correndo, pra carregar lá no Porto do Guarujá. Aí e eu tô vendo o rádio. E eu descendo lá embaixo, eu desci assim, e tinha uma pontezinha na curva feita. E eu tô vendo um cara no Titanzinho, aquele 18310 do carga pesada. Sei. Eu botei na esquerda para descer, para mim entrar na frente dele. Eu vi que ele soltou o caminhão. Eu já tinha umas 2 noitinhas que eu não dormi. Eu falei, filho, você ficou pro lado da pirambeira. Vai Nossa. embolar nós dois aqui agora. E eu soltei mesmo. Só sei que meus pneus passam beirando na ponte, Na assim, só sei ponte? que passou nós dois. Aí foi no rádio. Ele, cegonheiro, seu filho da cadela, ele começou a me xingar. Uhum. Eu peguei e falei com ele assim. Eu peguei o rádio, eu falei, ô filho, você viu que eu estava descendo, você soltou seu caminhão para me te passar, para me frear. E eu não ia frear para você. Quem está errado não é eu na história, não. Você que soltou e começamos a discutir no PX. Aham. E ali naquela serra tem uma briga terrível entre cegonheira, que é povo, meu filho. Não é só ali, não. Em todo lugar. Todo né? lugar, aham. Dá. Só que cegonheiro é muito tirado. E naquele dia eu estava meio estressado. Eu falei, ô irmão, deixa eu falar com você. Você vai esquentar sua marmita ali, eu vou parar na churrascaria ali, naquela entrada ali. Uhum. Depois que você esquentar sua comida aí, ô passa fome, até perdoa, gente. Você foi na hora da raiva que nós estávamos. E nós vamos voltar a discutir, tá bom? Rapaz, no que eu falei isso. Nó. Todo mundo no rádio. Cegonheiro. Nossa. Você reza pra essa serra. E lá parava, era do nada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Nó. E botei pra descer, continuei. Aí que eu pus na esquerda mesmo, foi vazada. Aí, Sair fora daqui. aí o outro pega o rádio lá, o outro cegonheiro, e fala assim, você com esses cambá de caminhão, velho, caindo aos pedaços, eu tô no 520, eu sei desses lixos de caminhão. Eu falei assim, não, velho, você é louco. Aí eu falei assim, aí eu cheguei lá no final da serra e fui embora. Eu na estrada pro Guarujá, eu tava escutando os outros xingar ainda. Eu falei, sai daqui, Dre.
Tem história ou não tem, Léo? Tem história ou não tem? Vixe. Hã? Gente, caminhoneiro é assim, tem história mesmo. Se deixar que a gente vira a noite Vira aqui, mesmo. vira Vixe, o é dia, fácil. vira a tarde e a gente vai só E batendo tem história papo. que já não pode nem contar ainda. Tem história que a gente não pode contar. Mas que bom, que bom. Eu fico feliz pela sua superação, né? É uma história mesmo de superação. Então, assim, que serve de aprendizado para nós, né? Que isso possa servir de exemplo para cada um de nós, né? Que estamos na estrada, que é todos os dias aí, é de madrugada, é de dia, é à tarde, é correndo mesmo para tentar aí marcar a nossa chegada, uma chamada, ou então é para descarregar uma verdura, Carregar de é novo. para carregar de novo. Então, assim, o nicho é bem aberto, tá? É igual, Pode falar. é igual eu falo, velho. Eu tiro o chapéu pro verdureiro, velho. Verdureiro, Cê é louco. verdureiro é Meu irmão do céu, o que é aquilo? Ó, batata aqui mesmo. do Nordeste, então, não tinha boca Nó. não, velho. Você é doido, moço. E Ali assim, tem que tirar o vir chapéu mesmo, pra esse cara. tem que vir mesmo. Tem um amigo meu que puxava, só que na carreta, Curitiba, Fortaleza, em 3 dias, velho. Então, Você é doido, moço. É. Daqui em Fortaleza dá 2.500, aqui em Curitiba dá 1.000. então. 3 dias. 3.500. 3.500. Em 3 dias. 3 dias. É muito, né? Você tá doido. Então, Juan, então assim, estamos chegando ao final do nosso podcast aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem, né, para quem está querendo entrar nesse ramo aí, né? Tem muito menino novo aí que, por mais que nós estamos vendo que acho que essa profissão está sendo escassa, mas tem alguns meninos novos aí que tá querendo entrar aí para a estrada, para a boleia aí e para o trecho. E eu quero que você deixe essa mensagem aí para todo mundo que está vendo aí o podcast. O que você fala para essa moçada aí, para essa meninada aí? Ó, primeira coisa que eles nunca pensa que o caminhão é um brinquedo. O caminhão é uma arma. Porque, igual meu pai sempre me falou, na hora que você pensa que você sabe demais, ele te mata. Não tem jeito. Então deixa sempre a máquina te dominar. Não pensa que você domina ela, que ela nunca vai dominar. Você nunca vai dominar ela. E Um alerta aí, viu, gente? que nunca você pensa que caminhão você vai entrar por dinheiro. Você tem que entrar por amor. Pra você aguentar. Você não vai pensar que é igual que você vê no Instagram, Não que é. você vê videozinho. Não que é só os videozinhos Não tem editados, que é jeito. só 1000 maravilhas, não é. Isso é sofrimento. Você tem que ir por amor mesmo. Se você ama caminhão, Tá. vai. Tem que estar dentro. Do sangue mesmo. É igual eu falei com a minha esposa esse dia. Meu menino vai nascer. Você não quer nem que ele sonhe mexer. Eu falei, você já tá no sangue dele. Você vai mexer, eu não sei. Vamos Mas ver. o caminhão você tem que entrar por amor. Não vai por dinheiro, não vai por amor. Você vai cuidar do seu caminhão, você vai trabalhar direitinho. Verdade. Agora, se você entrar por dinheiro, ou para querer fazer vídeo, ou correr, não é assim. Não é assim. É igual eu falo, eu aprendi a correr. Eu aprendi correndo mesmo. Então, não vai na onda de só correr, eu vou fazer. Vou tomar 2 e vou. Pensa primeiramente na sua saúde, que eu passei. Patrão não tá nem aí para você. Primeiramente isso. Patrão, seu caminhão, se você perdeu o caminhão hoje, ele tem seguro amanhã, tem outro no seu lugar trabalhando. É verdade. Sentado e ganhando dinheiro. Então, primeiro, pensa na sua vida. Tomar um preguinho e rodar de noite não é ruim. Você vê a lua de dia e noite, ele é gostoso. Não vou falar que não é. Mas pensa na sua vida, na sua saúde. Não pense em patrão, não pense naquele patrão. Pode ser seu melhor amigo. No outro dia, se acontecer uma coisa, tem outro no seu lugar. É verdade. Né? E aí, às vezes... Então, fica a dica aí, né? Vai pela paixão mesmo, pelo que corre aqui Isso, dentro. pelo amor. Porque se for pelo dinheiro, Ih, a gente não fica engraxa, 2 meses. A gente engraxa aí e não aguenta os desafios, não aguenta. Não dá conta de Não dirigir aguenta. direito. Não dá conta de de dirigir, manobra. não dá dorme, nada. Ih, não fica fora da família. E tem que ser por amor mesmo. Tem, O caminhoneiro caminhão tem é que amor. gostar. Tem que estar no sangue mesmo. Gente, pra você ficar na estrada sofrendo, Não é você fugindo de polícia. Não. É só Deus. Você parece bandido, porque a polícia corre atrás de você. O igual tempo doido. inteiro. Mas vamos lá, Juan. Para me fechar aqui, pra gente estar fechando o nosso podcast, que pra mim foi essencial, foi muito Foi aprendizado, bom, muito nossa bom. Deus. Pena que passa rápido, nós temos que finalizar. Eu vou fazer uma brincadeira, o ping-pong do Rota 710.
O que é isso? Ping-pong do Rota Lá 710. vem, ó, lá vem. Eu vou falar uma palavra e você vai responder também imediato com uma palavra, tá? Tá. Eu vou te fazer uma palavra, eu vou falar uma palavra pra você e você vai responder aquilo que tá dentro do seu coração aí com uma palavra. Beleza? Beleza. Ping-pong do Rota 710. Essa é nova, viu? Viu, Léo? Essa é nova. Mas vamos lá, pra finalizar. Vamos lá. Família. Amor. Amor. Caminhão. Paixão. Deu pra perceber, né? Vamos lá. Estrada de dia ou de noite? De noite. De noite? Rádio ligado ou desligado? Ah, só no PX mesmo. Só rádio PX. Só. Então, beleza. Então desliga o rádio FM Isso, e liga só. no PX. Boa. Às vezes até tudo desligado. Beleza. Dependendo da vibe. Primeiro caminhão que você dirigiu? Primeiro caminhão, 1630. 1630. Se seu caminhão falasse, o que ele diria? Que loucura. Que loucura? É. Ele falava isso? Nossa, Meu tá Deus! doido. Segura aí, patrão. Deus. Tudo na minha vida. Também. Tudo. Sem ele eu não seria nada. Nossa razão, né? A razão de tudo, nosso Deus. E deixa a última pergunta aqui. Se você fosse um caminhão, qual caminhão você seria? Eita. O Scania, né? Esse caminhão. Nossa, é doido. É? Scania não tem jeito não, Esse né? teto alto aí, tela É plana. louco. Tem boca não. Beleza, é isso aí, mano. Essas são as perguntas aí, uma brincadeirazinha aí pra Tamo gente junto. divertir um pouquinho aí. Tá. Né? Então, assim, quero te agradecer, viu? Mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter participado com a gente. Esse aqui é uma pequena lembrancinha do Rota 710 pra você. Oh, valeu, obrigado. Colocar a sua chave aí, pendurar no pescoço, Ó, tá bom? De se beleza. lembrar da gente aí, né? Obrigadão, foi muito bom estar com vocês também, viu? Muito obrigado pela oportunidade. vai ter outras oportunidades, tá? Nós vamos estar voltando aí. Tem mais histórias, né? Não dá pra falar tudo dá, aqui. não. Desse jeito nenhum. Mas quero te agradecer aí por a disponibilidade de você vir aqui. E que Deus continue te abençoando. Amém. Né? Deus continue te fortalecendo, te dando a inteligência que você mexe com os eletrônicos. E que tudo isso possa ser um aprendizado na nossa vida. E que isso pode ser um legado que você vai deixar. Né? Passou o que passou, mas nunca desistiu da vida. Né? Quero deixar uma mensagem para você também, que às vezes está passando por algum momento difícil e às vezes está pensando em desistir. O homem está aí, perdeu uma perna no acidente, mas ergueu a cabeça e deu a volta por cima. Hoje é um homem abençoado de Deus, está na presença do Senhor louvado Jesus, seja Deus. né? Igual a mim também, glória a Deus por isso. E é isso aí. Então essa mensagem eu quero deixar para você, né? Que passe por cima dos seus obstáculos. Passe por cima dos seus obstáculos. Sempre. Passe por cima das dificuldades e que nós iremos vencer. Sim. Ok? Quer deixar uma mensagem aí, Juan, antes de finalizar? E você tudo está passando dificuldade, às vezes pelo acidente que passou, depressão tá aí. Ora a Deus, busca do Senhor, põe o joelho no chão, que eu tenho certeza que Deus vai dar força para vocês e vocês vai ser liberto, né? Tudo que você estiver passando, sempre coloca Deus na frente, tá? Vai atrás do Senhor. Amém. Ele está pronto para ajudar todos nós. Amém. Vai, Certinho? certinho. Vamos lá? Peraí, deixa eu... Deus abençoe, Amém. viu? Obrigado, viu? Certinho, Léo? Tamo junto aí, galera. Rota 710 no Instagram, Rota 710 no YouTube. Segue lá, beleza?